Tem sido dias difíceis, sem dúvida alguma, há muita inquietação social, há muitas lutas que nós estamos enfrentando do ponto de vista econômico e também do ponto de vista sanitário, que é o principal problema que nós estamos enfrentando hoje, haja vista que no curto prazo o que nós temos que preservar é vidas mesmo, mas nós muitas vezes acabamos recebendo pela internet algumas coisas engraçadas. E recentemente eu recebi um áudio que eu espero que, ao transmitir agora para você, você não fique assim me julgando, porque tem algumas coisinhas, uma ou outra expressão no áudio que talvez seja engraçada e talvez não seja exatamente aquilo que nós acreditamos e nós pensamos, mas que expressa com muito bom humor exatamente aquilo que nós estamos vivendo. É um áudio simples que nós vamos transmitir agora e que eu gostaria que você prestasse bem atenção enquanto nós colocamos aí na transmissão e você escuta e, de alguma forma, brinca um pouco com essa situação que, por si só, já é tensa. Veja esse áudio aí que transmite, com muito bom humor, um pouco do momento que nós estamos passando. Eu estou ficando louco. Vai trabalhar, fica em casa, morre de vírus, morre de fome, mulher em casa, filho pulando, gato miando, vídeo do biólogo, vídeo do médico, vídeo do empresário, do infectologista, do enfermeiro, povo do zap, do padre, do pastor, do pai de santo, do especialista, do economista, do frentista, do dentista, do adventista, fecha tudo, abre tudo, vai morrer, não vai morrer, vai na janela, pega a panela, bate panela, canta louvor, faz uma gíria, faz uma rave na escada, vai pro terreiro, joga água sanitária, bate palma pro médico, reza o Pai Nosso, pede ajuda pro santo, pros orixá, palma pros lixeiros, pros enfermeiros, pro pessoal do mercado, da farmácia, pros motoristas, motoboy, caminhoneiro, hashtag Globolixo, hashtag Bolsonaro tem razão, hashtag fora Dória, passa álcool gel, passa álcool líquido, bebe um pouco de álcool, usa máscara, não usa máscara, taca a luva, velho na rua, o novo quer ficar na casa. Meu Jesus, quando resolver tudo isso, me avise. Bom, você viu aí que o sujeito realmente está ficando meio confuso. E talvez ele esteja exatamente na mesma situação em que nós nos encontramos. E qual é o grande problema retratado pelo coitado lá, que no final diz assim: Senhor Jesus, quando o Senhor resolver, me chame que eu quero ver como é que ficou. Qual o problema que ele de alguma forma expressa? É que ele falta informação? Não, com certeza não. Falta opinião? Com certeza não. Alguns são especialistas, outros se tornaram especialistas de Facebook. Falta sugestão do que deve ser feito? Não, absolutamente. A questão, na verdade, se resume ao seguinte: o que é que nós devemos fazer quando, mesmo diante de tantas informações e sugestões, nós não sabemos bem o que fazer? Vamos ampliar um pouquinho mais. Quando você não sabe o que fazer, mas a questão é de só menos importância, ou não lhe diz respeito, ou quando não é algo de sua responsabilidade, ou quando alguém vai ter como fazer e vai saber o que fazer, ou até mesmo se na eventualidade de ninguém fazer, nada vai mudar, então não é muito difícil responder essa pergunta. É simplesmente não fazer nada, porque as coisas vão entrando naturalmente nos trilhos e mais tempo ou menos tempo tudo estará de volta ao normal. Nesses casos, tudo bem. O melhor talvez realmente seja não fazer nada, ou seja, é aquela velha placa de trânsito dizendo: na dúvida, não ultrapasse. Ou o velho provérbio popular que diz que o que não tem remédio, o remediado está. Mas e quando é justamente o contrário? Quando é você que tem que fazer alguma coisa, porque ninguém fará e algo precisa ser feito, mas você não sabe o que fazer. Normalmente as pessoas, ao chegarem a esse ponto, costumam dizer: eu preciso de ajuda, eu vou pedir uma opinião, ou eu vou chamar os universitários. Há alguns anos eu ministrei na Igreja Presbiteriana Tambaú uma série de estudos que tinha como título A Arte do Bem Viver. Por favor, não confunda esse título com a esperteza de se dar bem na vida, porque são duas coisas diferentes. Não é a arte do viver bem, mas é a arte do bem viver. Pois bem,
É justamente a arte do bem viver que eu vou tomar como inspiração, como título, para propor o meu tema hoje pela manhã, para que quando você souber que tem que fazer algo, mas não souber o que fazer, você possa aprender a dizer assim: eu preciso de sabedoria, que não é nada mais, nada menos do que justamente aquilo que nos faz capazes de praticar a arte do bem saber, porque a arte do bem viver passa pela arte do bem saber. E, obviamente, este é justamente o título dessa primeira de hoje da manhã, das duas mensagens que eu quero pregar neste domingo. Então, hoje pela manhã a ênfase será sobre o saber, e o tema é quando ou o que você pode fazer quando não sabe o que fazer. E à noite o tema será mais relacionado ao poder, e então será o que fazer quando você não pode fazer quase nada, mas pode fazer alguma coisa. Então, vamos ao texto que vai nos servir de base inicial para falar sobre a arte do bem saber, o que fazer quando você não sabe o que fazer. Abra sua Bíblia aí onde você estiver, em Provérbios capítulo 1, e permaneça com ela aberta por um instante, por favor. Veja em Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Nós vamos ler esses 7 primeiros versículos, e eu lhe convido a acompanhar onde você estiver, exatamente aquilo que eu vou ler aí na sua Bíblia, e permaneça com a Bíblia aberta, por favor. Diz assim, o título: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. E aí ele continua: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios, pois o temor do Senhor é o princípio do saber, só os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Eu lhe convido agora, onde você estiver, a ter um momento de oração comigo e pedir que Deus possa abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente e falar conosco por intermédio desse texto da Escritura Sagrada. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos aproximamos de Ti, porque sabemos que sem Ele nada somos, nada podemos, nada iremos fazer nesta manhã. Não queremos simplesmente fazer comentários sobre a Tua palavra, mas, como temos pedido sempre, rogamos que pela Tua graça e misericórdia o Senhor abra o nosso entendimento, dilate a nossa capacidade de compreender a Tua palavra, e mais do que isso, junto com a Tua palavra, nos dê a fé, a confiança e a obediência para compreender que ela nos instrui nesta manhã. Abençoa cada família, cada pessoa que está na sua residência, nesses tempos em que nós estamos impedidos de estar juntos, mas não estamos sozinhos, estamos ligados por intermédio do Espírito Santo que habita em cada um de nós. É Ele que nos colocou no corpo de Cristo, e nessa união mística nós podemos dizer, onde quer que nós estamos, que assim oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Pois bem, a Bíblia nos informa acerca de Salomão, que escreveu esse livro, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, você pode acompanhar aí, que no momento em que Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, o seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira, ele juntou todos os líderes civis e militares de Israel, e com aquela multidão foi para a cidade de Gibeão. Ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, o servo do Senhor, tinha feito no deserto. Naquele lugar, diz o texto lá em 2 Crônicas, capítulo 1, Salomão e a congregação consultaram o Senhor e ofereceram 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação. Na noite daquele mesmo dia, o texto continua descrevendo que Deus apareceu a Salomão e lhe disse assim: pede-me o que queres que eu te dê. A resposta de Salomão, meus queridos irmãos,
tornou-se uma espécie de paradigma para toda pessoa e particularmente todo líder que, ao assumir uma grande missão, sabe que tem que fazer alguma coisa, sabe que tem que fazer algo, mas não sabe o que fazer. E a resposta dele é muito, muito significativa. Ele diz assim, falando para Deus: de grande benevolência usaste para com Davi, o meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Ele estava começando o seu reinado. Agora, pois, ó Senhor Deus, numa oração ele disse isso ao Senhor: cumpra-se a tua promessa feita a Davi, o meu próprio pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Eis aí a missão, e como era difícil reinar sobre esse povo. E aí ele faz o pedido, ele diz assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Em outras palavras, Salomão diz assim: Senhor, dá-me sabedoria para eu saber o que fazer, quando eu não souber o que fazer. Quando eu estiver diante desse povo e tiver que liderá-lo, julgá-lo, conduzi-lo, e eu não souber o que fazer. São situações novas para mim, pesadas demais, que eu não vou saber o que fazer nestas horas. Eu só te peço uma coisa, Senhor: dá-me sabedoria e conhecimento. Ali, irmãos, Salomão marcaria a história, tornando-se o homem mais sábio de toda a terra, como ele ficou reconhecido desde então. Pois o que Salomão pediu a Deus foi justamente a sabedoria para fazer ou para saber o que fazer, quando de outro modo não saberia o que deveria ser feito como rei em Israel. Muito tempo depois, alguns dizem que até mesmo depois da morte de Salomão, foi composto o livro de Provérbios, que em hebraico se chama Mishle Salomon. O segundo livro, esse é o segundo livro da terceira parte da Bíblia hebraica, que chama-se Ketuvim, ou seja, os escritos. Vem depois da Torá, que é a lei, e do Neviim, que são os profetas, as três classificações da Bíblia em hebraico. Então, quando nós falamos que o livro de Provérbios pode ter sido composto até mesmo depois da morte de Salomão, é porque lá em Provérbios capítulo 25, 1, se diz que foram os homens de Ezequias, rei de Judá, um rei posterior a Salomão, que transcreveram os mais de 3.000 provérbios da autoria de Salomão, conforme é registrado em 1 Reis, capítulo 4, 32. Alguns desses 3.000 provérbios foram então compostos e juntados e compilados por esses homens chamados homens de Ezequias, e o livro de Provérbios então se formou. Esses provérbios, quer tenham sido literalmente anotados pelo próprio Salomão no decorrer de sua vida, ou mantidos vivos e conhecidos por causa da forte tradição oral do povo hebreu, que passava de uma geração para outra, com muito rigor, cada palavra, cada acento daquilo que era dito, o fato é que eles foram preservados. E como defendem alguns, até se tornaram frases e expressões ditas e repetidas pelo povo da aliança em seu cotidiano diário. Algo como se, nos dias de hoje, alguém dissesse aqui: como bem disse o rei Salomão, e aí se tornou um ditado popular. Obviamente que o ditado popular de uma cultura que tem Deus como centro, acaba expressando a maneira de Deus ver a vida, a cosmovisão e também as crenças e valores que Deus quer que o seu povo, pelos quais ele viva. Portanto, nós temos aqui o fato que foi Deus quem deu sabedoria a Salomão, a ponto dele também ser capacitado pelo Senhor a registrar, ou outros registrarem por escrito, de modo que o Senhor dirigiu os seus servos em todo esse processo, a ponto de selecionarem e compilarem da forma como o Senhor queria que constassem no livro de Provérbios, na sua palavra, o qual tem sua autoridade, aquele processo que nós chamamos de inspiração verbal e plenária. A questão que nos traz ao tema de hoje, quando nos remetemos aos Provérbios de Salomão como um dos nossos textos, e um dos melhores exemplos daquela literatura que nós chamamos de literatura sapiencial, é de que a sabedoria dada
por Deus a Salomão no início do seu reinado, e que durou cerca de 40 anos, há pelo menos 30 séculos, pode ser útil hoje para nós. E a pergunta então é: como essa sabedoria pode nos guiar na arte do fazer bem ou do bem fazer, especialmente quando não sabemos o que fazer, que parece ser exatamente a situação que aflige a todos nós nesse momento de crise, além de outras questões, obviamente. Então, o tema de hoje é a arte do bem fazer, quando não se sabe o que fazer. Em primeiro lugar, se você olhar para o texto, por isso que eu pedi que a Bíblia estivesse continuamente aberta diante de você, para você ir acompanhando, veja que, em primeiro lugar, fica claro que essa sabedoria expressa nesses provérbios ensinavam uma forma de ver a vida, de estar na vida e de fazer as coisas da vida com equilíbrio, semelhante à forma como Deus, a própria sabedoria plena, vê a vida e dirige a vida. Portanto, essa sabedoria que é de Deus, que é o próprio Deus, e pela qual Ele vê, dirige a vida, também é a sabedoria que estes provérbios se colocavam como fomentadores. E é esta sabedoria que pode nos ajudar na arte do bem fazer, quando nós não sabemos o que fazer. Observe como isso fica claro. Nós vamos dar uma olhada novamente nesses sete primeiros versículos. Agora, de uma forma talvez não tão usual quanto você acostuma, ou quanto você está acostumado, vamos dar da frente para trás, vamos voltando. Veja aí, que nesses primeiros 6 versículos do capítulo 1, há uma descrição de quais finalidades e propósitos, ou para quais finalidades e propósitos, serviria a sabedoria e o ensino aprendido por meio desses provérbios de Salomão, para só então, no versículo 7, se afirmar qual é o fundamento e a fonte dessa sabedoria. Ele diz assim, acompanhe comigo, que esses provérbios seriam para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. E mais, que o sábio, ao ouvi-los, melhor dizendo, iria crescer ou vai crescer em prudência, assim como vai o instruído adquirir habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E de onde viria toda essa sabedoria para aprender, para entender, para obter o ensino, para dar aos simples isso, para crescer em prudência, para adquirir habilidade? No verso 7 ele diz assim, do temor do Senhor, porque do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é no temor do Senhor o princípio da sabedoria, sabedoria essa que só é desprezada pelos loucos, aqui no sentido de nécios, de tolos, de destituídos de bom senso, e não necessariamente alguém que tem um transtorno mental, exatamente como diz o Salmo 14, verso 1, quando fala que diz o louco no seu coração não a Deus. Pois bem, sem esse temor a este Deus, nada disso seria possível, porque essa sabedoria emana e tem os pés firmados no temor do Senhor, nesta reverente dependência de Deus. Em resumo, a arte do bem-estar, a arte do bem fazer, quando não se sabe o que fazer, vem de uma sabedoria que só Deus é em essência e plenitude, só Ele tem para dar de forma prática, e que por isso começa com uma consciência e uma atitude de dependência e de reverência a Ele, da parte de quem, como eu e você, precisa saber o que fazer, quando não se sabe o que fazer. Eu gosto de resumir esse conceito da seguinte maneira: a arte do bem fazer, ou da sabedoria de saber o que fazer, se expressa primeiramente em ver a vida com os olhos de Deus, o que eu chamaria de exercer o bom senso espiritual. Segundo, se expressa em viver a vida, não apenas ver a vida, mas viver a vida diante da face de Deus, e que eu chamaria justamente do temor reverente e dependente.
E, finalmente, em viver a vida na prática da instrução que recebe da parte de Deus, e que eu chamaria de testemunho de Deus aos homens. Então, quando alguém vê a vida com os olhos de Deus, ele exerce o bom senso, um bom senso não da lógica humana, um bom senso espiritual. Quando ele vive diante da face de Deus, vive a sua vida corandel diante de Deus, sabendo que Deus a tudo vê e tudo sonda, inclusive as motivações mais íntimas do seu coração, essa pessoa começa a ter um temor reverente e dependente de Deus, que é justamente o fundamento para que na prática, que é o terceiro aspecto, ele viva de acordo com a instrução de Deus e dê bom testemunho de Deus aos homens. Por isso, o temor do Senhor é mais do que um método correto de pensamento. Não é uma lógica que você aprende para argumentar com as pessoas e, eventualmente, sobrepujá-las na sua inteligência. É mais do que uma aquisição de conhecimento, um curso que você faz, uma pós-graduação, um doutorado, aqueles títulos, um currículo Lattes. Não, é mais do que isso. É mais do que um treinamento de uma habilidade. Não é simplesmente ser capaz de fazer coisas, de ser bom em determinados aspectos, em determinadas habilidades. O temor do Senhor, que é a base dessa sabedoria, para a qual eu estou chamando a sua atenção, e que é necessária para a arte do bem fazer, quando você não sabe o que fazer. Esse temor do Senhor é um relacionamento correto, assumido com Deus por meio de uma aliança. Aliança essa que molda o seu caráter e que habilita a prática de virtudes. Ou seja, em resumo, ser sábio é saber viver, porque a Bíblia ensina que até o saber isoladamente ensoberbece, mas o saber como fruto do temor ao Senhor nos ensina a viver a arte do bem fazer, inclusive quando a gente não sabe o que fazer. Eu lembro dos meus filhos ainda pequenos, talvez eles estejam aí participando da transmissão e vão me dar aquela bronca costumeira: pai, sou de novo, usou a gente como exemplo, mas é um exemplo bom, no final foi bom. Veja, quando eu me lembro dos meus filhos ainda pequenos, e eu acho que o que eu vou falar, posso dizer que até mesmo nos dias de hoje, isso acontece, porque ainda que eles sejam adultos, e como todos nós sabemos, a diferença de um adulto para um adolescente é que o adolescente suspeita que ele sabe mais do que todo mundo, e o adulto tem certeza, ou melhor, o jovem tem certeza que ele sabe, ou pensa que sabe tudo. Então, os filhos, quando pequenos, eles começam nessa escola de querer saber mais do que todo mundo. Então, quando eu tinha que repetir um ensinamento para eles, pela 10ª vez, a mesma coisa que eu já tinha dito milhares de vezes antes, era comum então eles dizerem assim: painho, a gente já sabe, eu já sei, o senhor já ensinou isso. E então eu dizia assim, e vou repetir para você aqui e para todos: não, você não sabe não. Sabe por quê? Porque você apenas está informado acerca desse ensinamento. E estar informado acerca desse ensinamento não é a mesma coisa de saber aquela lição. Porque eu sei que você já sabe no sentido de estar informado, e que você se lembra do que eu estou ensinando. Mas saber mesmo, você não sabe não, porque se soubesse, você já estaria fazendo, já estaria praticando, já estaria vivendo, porque a verdadeira sabedoria se demonstra na virtude e na prática, não é uma teoria. Sabedoria é quando a gente sabe, e o pouco ou muito que a gente sabe, a gente vive na prática, e isso muda o caráter. Como eu falei, a Bíblia diz claramente que o temor do Senhor é um relacionamento correto, assumido com Deus por meio de uma aliança, que molda caráter e habilita para a prática de virtudes. Por isso que é fácil dizer assim, que saber de alguma coisa, sobre alguma coisa, não é a mesma coisa de saber, porque a sabedoria se expressa na virtude e na prática. Isso me traz então de volta ao início do texto,
porque nós estamos começando do final. Eu estou dizendo que aquela sabedoria da arte do bem fazer tem a sua fonte, o seu fundamento no temor do Senhor. E por isso, por intermédio daqueles provérbios que emanavam aquela sabedoria, que saíam da boca de Salomão, porque ele havia pedido a esse Deus desde o começo, então eles se viam de maneira variada, esse é meu segundo ponto, cumulativa e convergente para aprender a arte do bem fazer. Então, essa sabedoria expressa nesses provérbios ensinavam uma maneira que era variada, de várias formas. Era cumulativa, cada uma contribuía e junto convergiam para se aprender a arte do bem fazer. E o bem fazer era importante quando eles não sabiam o que fazer. Eu vou explicar melhor, e aí eu quero que você volte aos termos usados, porque a sabedoria ensinada pelos provérbios serve para entender as palavras da inteligência, vai guardando, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, e para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, correto? Não é isso que diz aí? Você está lendo na sua Bíblia? Pois bem, uma forma de entender do que é que cada uma dessas formas cumulativas e convergentes se resume é olhar as palavras-chave desse texto. Olha só, no versículo 2 diz que esses provérbios ajudam a entender as palavras de inteligência. O nome disso é instrução. Pode envolver ensinamentos formais, mas cujo maior exemplo que eu tenho aqui na minha mente é o famoso manual de instruções que a gente recebe quando compra um objeto. Quando compra um carro, por exemplo. O manual não serve para explicar o porquê das coisas, o porquê as coisas são do jeito que são, mas serve para explicar como elas podem funcionar da melhor maneira possível. É o famoso como, o how to, ou seja, o manual de instrução ensina como as coisas deveriam funcionar da melhor maneira possível. Nesses dias em que todo mundo virou especialista, é preciso entender que nem toda instrução, nem todo ensinamento formal, nem toda informação é necessariamente útil, porque às vezes é só palpite. Mas aqui nós estamos dizendo que é preciso que essa sabedoria nos ajude a entender as palavras de inteligência, ou seja, é como se a sabedoria fosse os óculos pelas quais eu vou ler aquela instrução. E normalmente no final do manual de instrução tem uma parte que eu acho a mais interessante. Ele vai explicando as peças, como é que elas funcionam, como é que você aperta, como é que você liga, como é que você desliga e assim por diante. Mas tem uma partezinha, uma seção do manual que diz assim, o que fazer quando? E aí tem uma série de opções. Por exemplo, no carro, o que fazer quando a luz do óleo acender e permanecer acesa? Eu imagino que você sabe o que significa isso. Significa que o óleo está baixo, ou está vazando óleo, precisa trocar o óleo. Ali é um sinal de que as coisas não estão funcionando da melhor maneira possível. Então, o manual indica invariavelmente quando alguma coisa não está acontecendo como deveria acontecer, o que é que você deve fazer. Então, lá diz assim, que você deve, e essa é a instrução, chamar o guincho e levar para um serviço autorizado, se for uma questão muito séria, não uma troca de óleo, mas uma questão mais séria. E aí isso nos leva ao primeiro ponto. Por quê? Porque o serviço autorizado, nessa minha analogia, é o próprio temor do Senhor, o princípio da sabedoria, porque é o único serviço autorizado na vida, quando não sabemos fazer algo, mesmo com todas as instruções, o único serviço autorizado é depender de modo reverente do Senhor, o Criador. Os casais cristãos sabem muito bem do que eu estou falando, porque ninguém nasce pronto para casar, na verdade ninguém nasce pronto para a vida, não é? Então muitas vezes nós precisamos parar e os problemas serem resolvidos simplesmente orando e se dizendo juntos ao Senhor, Senhor, o que fazer? E aí Deus nos instrui, e a palavra é o manual de instrução para isso. Portanto, essa sabedoria é uma sabedoria que nos ajuda a entender as instruções de Deus para as situações em que nós não sabemos como fazer.
Essa é a razão porque junto do rei sempre havia um profeta. E o que é que o profeta fazia? Adivinhava o futuro? Não necessariamente. O profeta lembrava ao rei como deveriam ser as coisas. De acordo com o quê? De acordo com a lei, com a Torá, de acordo com a experiência do povo de Deus, de acordo com a instrução que o Senhor tinha dado ao povo de Deus. Por isso que junto do rei precisava de um profeta. Junto das decisões de como fazer, quando não se sabe o que fazer, é preciso ter a palavra, a boca de Deus falando para nós. Depois veja, logo seguida no versículo 3, que diz que esses provérbios também serviriam para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Aqui não é instrução, a palavra-chave aqui é ética, porque ética é que nos ensina a proceder bem, com justiça, com equidade. O melhor exemplo, novamente usando de uma metáfora, aqui não é o manual de instruções, é o código de ética que as profissões têm, que as empresas têm, que as instituições têm, o código de ética. E diferentemente do manual de instrução, o código de ética não explica tecnicamente os procedimentos de como fazer, mas o porquê, do ponto de vista moral, se deve fazer algo, ou seja, quais são os valores e virtudes morais que devem nortear as nossas decisões sobre o que é bom ou não, o que é bom ou mal, sobre o que é certo ou errado, o que é bonito ou feio, não em relação a nós, mas principalmente em relação aos outros. Então, qualquer pessoa observadora já concluiu que inteligência não é sinônimo de virtude e de ética. Na verdade, uma pessoa muito inteligente, mas que não tem a ética nem virtude, é um perigo. É pior do que o ignorante, porque ele tem maneiras de convencer os outros de que aquilo que é errado se torne certo, ou vice-versa. Formação acadêmica também não é sinônimo de virtude ou de ética. Na verdade, nos dias de hoje, no império das deusas, razão e inteligência, a virtude muitas vezes tem sido a primeira a ser oferecida como sacrifício no altar, porque é sempre possível argumentar do ponto de vista lógico, por exemplo, que 5.000 vidas perdidas não são importantes hoje, diante dos prejuízos econômicos que poderão afetar amanhã a milhares de empresas e países, consequentemente trazendo um prejuízo ainda melhor. A lógica é, não, 5.000 vidas. E aí a gente vê, do ponto de vista ético, o momento em que a gente está vivendo, em que o utilitarismo, o relativismo, a eugenia, a eutanásia, o aborto, a guerra supostamente justa, os fins que supostamente justificam os meios e tantas outras aberrações éticas serem defendidas com a maior inteligência possível. Porque sempre é possível sustentar em boas e quase insuperáveis argumentações lógicas as coisas mais desvirtuadas do ponto de vista ético. Mas os provérbios servem para, entre outras coisas, nos ensinar o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Isso vai para além das estatísticas e dos argumentos, pois a sabedoria nos ensina a arte do bem fazer, inclui obter o ensino do bom proceder, a justiça, o que é justo, o que eu julgo justo, o que é justo para a maioria das pessoas ou para todas e o que é equânime, equilibrado para as pessoas. Então, fica muito mais claro quando se tem essa perspectiva naquilo que se deve fazer, mas necessariamente quando não se sabe o que fazer. Veja que justiça e equidade estão postas quase como se fossem dois pratos de uma balança com um juízo no meio. Eu consigo imaginar que esse juízo poderia ser o equivalente à palavra decisão. Então, como equilibrar o que é justo e o que seria equânime, equitativo, quando se tem que tomar uma decisão? Quando a razão e a ética se chocam. Ultimamente, com toda essa discussão sobre isolamento, sobre shutdown, sobre uma série de coisas aí de lockdown e assim por diante, para vertical, horizontal, vertical hoje não é mais nada, enfim, tanta coisa assim, eu costumo fazer uma pergunta a mim,
E eu gostaria de compartilhar com você. E a pergunta é: e se fosse eu? Se fosse o seu filho, sua filha, se fosse seu esposo, sua esposa, se fosse seu pai, sua mãe, você argumentaria com tanta inteligência assim, com seus nomes e os seus números e as suas estatísticas frias, e para usar a expressão que já foi usada, você faria isso, cara pálida? E se nessa questão, que está se chamando capciosamente de guerra, com um claro objetivo de relativizar a questão, porque afinal de contas, se realmente fosse uma guerra, na guerra vale tudo, se mata, se morre. Então me responda, se fosse você o velho que vai morrer, não valeria a pena que seu filho encarasse o prejuízo financeiro da empresa? O desfazer-se do único patrimônio da sofrida classe média para não perder a vida de quem se ama? Não seria o caso, se fosse você, não um número, não uma pessoa desconhecida, um CPF apenas, mas se fosse você, não seria o caso de apertar ainda mais o cinto do autônomo e até chegar ao ponto de depender da caridade dos outros para não passar fome, mas salvar a vida de alguém? Por que só vale para os seus? E fica difícil decidir, se fosse eu, se fosse meu pai, se fosse minha mãe, eu faria tudo para salvar a vida. Mas é tão fácil dizer que isso não vale para os demais. Será que é porque nós vivemos hoje não obtendo o ensino do bom proceder, e ao invés disso, vivemos o provérbio do suprassumo do egoísmo, que é cada um por si e Deus por todos, se é que ele se importará com os outros, pelo menos 1 grama a mais do que eu me importo? Sabe, irmãos, é justamente quando decisões difíceis, inclusive por razões éticas, eu não estou aqui minimizando, nem simplificando de maneira simplória a questão, existem questões sérias mesmo, éticas, mas existe também uma hierarquia de valores. Diferentemente do que alguém disse recentemente, que a vida não tem um valor infinito, ela não tem um valor infinito em relação a Deus, que é o único absoluto na nossa vida, porque inclusive é isso que a Bíblia diz, que a graça do Senhor é melhor do que a própria vida. Mas da vida para baixo, ela é o maior bem que nós temos, porque sem vida não há nada. É justamente quando decisões difíceis, éticas, precisam ser tomadas, mas você não sabe o que fazer. Novamente, como é o caso do manual de instruções, volte para a autorizada e pergunte a quem lhe criou o que é que ele faria no seu lugar, de acordo com ética, com o código de ética que ele nos deixou, aquilo que nós costumamos chamar de nossa regra de fé e de prática. E se isso não ficar claro, porque talvez na sua cabeça, supostamente Deus lá no céu, onde ele parece estar isolado e insensível, não entende muito bem o que está acontecendo, nunca passou por uma pandemia, ou pouco entende da crise econômica, então pergunte ao filho dele que veio em carne, e que foi a maior manifestação que sim, ele se importa, e sim, ele está envolvido em questões éticas. E lembre, ao perguntar a Jesus, para ele explicar melhor para você o que significa vir para servir e não ser servido, para amar e mesmo não sendo amado, para dar a vida pelos outros e inclusive ensinar que ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida para os seus irmãos. Pergunte: Jesus, eu devo pensar que na possível crise que me levará a enfrentar uma falência, eu devo pensar na minha vida, nos meus familiares, dos meus amigos e irmãos, do meu próximo, inclusive daqueles que já estão falidos na vida em todos os sentidos, que talvez eu nunca vou conseguir entender e imaginar, ou devo inverter tudo e pensar nas coisas mais do que nas pessoas? Pergunte ainda: Jesus, devo eu pensar nos jogos sujos da política, que eu nem entendo muito bem, e o que penso, na verdade, é muito mais o que me dizem e me doutrinam, seja de um lado ou de outro, e por isso eu não quero que o malvado da minha estimação tome outro lugar, ou seja tirado do lugar, e outro, que era o malvado da estimação de outros, assuma o lugar, enfim, todo aquele jogo político que nós estamos vendo. Pergunte se não é mais ético
você trabalhar com o mínimo de bom senso, de evidências científicas, de experiências de outros lugares, e demonstrar ser, pelo menos a princípio e por tempo limitado, a melhor coisa a fazer, por exemplo, de estar aqui participando de um culto à distância? Talvez uma das descobertas mais tristes dessa crise que estamos vivendo é que, enquanto os crentes já deveriam ter obtido o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, e, como consequência, aprender na prática o significado das palavras compaixão, misericórdia, amor ao próximo, eles têm sido justamente, ou alguns deles têm sido justamente os que mais demonstram ambição, egoísmo, que eles criticam nos descrentes, os quais, por sua vez, numa inversão completa, têm sido aqueles que têm mais demonstrado o sentido da palavra solidariedade, ajuda mútua, compreensão, paciência no momento. É triste, mas isso não deveria nos surpreender, irmãos, pois enquanto crença e vida com Deus for sinônimo de usos e costumes religiosos, a primeira coisa que se perde é a ética, substituindo-a pelo interesse próprio. Finalmente, logo a seguir, diz que os provérbios são úteis para dar aos inexperientes, veja o verso 4, prudência e bom senso, que é o que a gente chama de experiência de vida, e que anda de mãos dadas com aquilo que eu chamo de amadurecimento crítico. Veja que ele se expressa nos textos, ou no texto, nos versos que indicam um desenvolvimento da prudência, do bom senso, por meio das experiências da vida. Veja que lá se diz assim: ouça o sábio, cresça em prudência, adquira habilidade. Tudo isso no verso 5. São atitudes ou decisões que os provérbios fomentam para que alguém possa ter a experiência de amadurecer, de se desenvolver dentro de uma capacidade de crítica com a vida e com os outros, mas não crítica devastadora, crítica de analisar os fatos. Talvez o maior exemplo, eu falei de manual da instrução, quando eu falei de instrução, eu falei de código de ética, quando eu falei de ética. Aqui eu gostaria de usar a biografia, uma biografia como exemplo. Uma biografia escrita, por exemplo, por alguém já muito bem vivido e experimentado na vida. Numa biografia assim, há várias aí para você ler, é possível perceber que as ingenuidades e impulsividades da juventude, que pareciam ramos de uma árvore forte e impetuosa, que crescem contra o vento e sobem rapidamente, formando uma copa, vigor, impulsividade, energia, depois vão sendo substituídas pelas flores, pelos frutos da maturidade, muito menos vigorosos, é verdade, mas muito mais belos e doces. O nome disso chama maturidade. Como tudo na vida, irmãos, certamente há um tempo para crescer e fazer algumas bobagens na vida. Acreditem vocês, eu já pulei de ponte em rio que eu não conhecia. Eu já atravessei açude sozinho. Eu já namorei dentro de carro em plena madrugada. Eu já pulei quintal para roubar manga e goiaba no quintal do vizinho, se equilibrando em muros cheios de pregos. Eu já acelerei carro até o ponteiro colar. E outras tantas coisas, que se um dia eu escrever minha biografia, eu nem sei se eu contarei tudo. Imagino que você também não contaria. É justamente isso que o sábio Salomão admite ser a descrição dos arroubos da juventude, ao dizer, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 11, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Mas veja como ele adverte que a maturidade precisa também chegar. Ele diz assim: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, passam, são vazias. O caminho é o caminho da maturidade, e a sabedoria da arte do bem fazer passa por fazer bem quanto mais se é maduro e experiente na vida. A maturidade ensina a prudência e o bom senso. E da mesma forma como seria uma tolice alguém aos 20 anos de idade escrever uma biografia dizendo assim: o que a vida me ensinou e você precisa aprender, caro leitor.
Também seria muito estranho que alguém quase aos 55 anos como eu, ou gente até muito mais experiente que está me assistindo, não tivesse nada para ensinar àqueles que o texto chama de inexperientes, ou em outra tradução, jovens. É preciso ouvir os mais experientes cantarem: esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei. Eu me lembro, sabe, irmãos, como se fosse hoje, quando eu estava terminando meu mestrado em psicologia, tinha 40 anos mais ou menos, eu era casado já, pai de 3 filhos, havia uma classe de jovens e colegas bem mais jovens, e aí uma professora que não gostava muito das minhas opiniões mais assertivas, especialmente sobre fé e sobre ética, quis me expor diante da turma com a seguinte expressão: Robson, você é alguém de muitas certezas. O tom de voz dela dizia claramente assim: você é muito besta de achar que pode ter certezas na vida, você é um homem de muitas certezas. E aí eu respondi: professora, se alguém com 40 anos de idade não tiver algumas poucas certezas na vida para sustentar e direcionar suas decisões, então essa pessoa não pode ser chamada de adulta, não é? Ele será sempre um eterno adolescente. Só que adolescente eu comecei a deixar de ser quando eu saí de casa aos 16 anos de idade. E hoje sou eu que tenho 2 adolescentes em casa, que eram os meus 2 filhos mais velhos, para criar. Portanto, sim, meus irmãos, com o passar do tempo, a experiência se acumula na forma de maturidade que nos dá uma capacidade de analisar criticamente. E os provérbios e a sabedoria de Deus nos ensinam a essas pessoas maduras ouvir, e ouvir porque a maturidade da vida ajuda a nos ensinar, a partir de alguém que já fez em algum momento o certo e o errado, e tem como nos ajudar a saber o que fazer quando não se sabe o que fazer. Significa que mais idade é sinônimo de mais maturidade? Não. O que eu tenho visto hoje no Brasil é muita gente que deveria ter a maturidade, seja pela função que exerce, seja pela idade que tem, mas fica fazendo briguinha, causando nas redes sociais ou na vida real por qualquer coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque do mesmo jeito que tem fruta que apodrece no pé da árvore sem nunca amadurecer, tem gente que pode ter cabelo branco e idade suficiente para ser prudente e exercer o bom senso, mas também vai apodrecer e nunca aprenderá a ser uma pessoa madura, prudente e de bom senso. E eu quero lhe dizer, na crise piora. Parece que quando o sujeito é apertado e não sabe o que fazer quando tem que fazer, aí ele saca da cabeça dele, sabe-se lá de onde, algumas ideias e algumas posições, algumas atitudes que são infantis, como se nunca tivesse passado por outras crises na vida com a idade que tem. Fossem elas, ou sejam elas semelhantes ou não com aquilo que está vivendo. É como se a pessoa esquecesse que a Bíblia diz: fui jovem e agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou se esquecesse que o próprio Provérbios, que o próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que tudo tem o seu tempo determinado, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por isso há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar, tempo de afastar-se, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A maturidade ensina que tudo que não é para sempre é suportável, porque há um tempo para acabar. E diz mais, que tudo quanto Deus faz durará eternamente e nada se lhe pode acrescentar e nada pode se tirar. E isso faz Deus com um propósito, é para que os homens temam diante dele. Deus não dá a resposta para que você saiba que a resposta só vem dele, pois o que é já foi, o que há de ser também foi, e Deus fará renovar-se e tudo o que já passou. Portanto, é preciso ouvir, crescer em prudência,
adquirir habilidades, até mesmo para entender hoje, depois de tanto tempo, o que não se entendia quando era mais jovem. E se mesmo já perto da morte ainda houver algo a aprender, e certamente haverá, é bom não esquecer a preciosa lição de que tudo fez Deus formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem sem que este possa descobrir as obras de Deus que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, há coisas que jamais saberemos aqui na terra, porque assim Deus decretou que só seriam reveladas no céu. Estou chegando à conclusão do meu sermão. Os provérbios que ajudavam Salomão a ensinar, a fazer o sábio, aqueles que eram mais inexperientes crescer, e que ele tinha aprendido da sabedoria de Deus, ensinam um temor ao Senhor como fonte e sabedoria, e portanto a necessidade de dependermos dele quando tivermos que tomar decisão. Quando a gente ouve mais pessoas, números, telejornais, e ora tão pouco, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, calma e serenidade para tomar as melhores decisões num momento como crise, nós estamos desprezando o temor do Senhor. E só os loucos fazem isso. Mais do que isso, quando nós não entendemos que Deus tem uma maneira multiforme de ensinar, Ele ensina através das instruções, Ele ensina através da ética, Ele ensina através daquilo que nós chamamos de capacidades de aplicar na prática aquilo que nós sabemos. Então, nós podemos realmente, se desprezarmos tudo isso, não saber o que fazer quando precisa ser feito. O que se fazer então, quando não se sabe o que fazer? Eu tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. O que é que você quer primeiro? A boa ou a ruim? Bom, eu vou começar com a ruim. Era que já era para você ter aprendido a adaptar o que tem de conhecimento a essa situação nova. A situação é nova, mas ela não é tão nova assim. Você já esteve em outras situações diferentes em que você não sabia o que fazer, e você agiu de algumas formas que hoje você teria já, ou deveria ter já, a capacidade de se adaptar. A gente chama isso de aprender a aprender. Tem gente que aprende, mas não aprende a aprender. Então, quando a mesma lição volta em formato diferente, parece que a pessoa não aprendeu nada daquela lição anterior. A boa notícia, a má notícia, melhor dizendo, é que você já deveria ter aprendido isso, especialmente se você tem mais tempo de vida. E por isso vai ser difícil para você, e talvez essa seja a sua dificuldade, aprender agora na marra. Do mesmo jeito que é difícil ouvir a vontade de Deus na crise, quando se passa a vida inteira nem aí para Deus. Mas há um aspecto bom, e essa é a boa notícia, é que nunca se aprende tanto como se aprende quando se tem que aprender. As melhores lições na vida são ensinadas pela professora necessidade e pelo mestre sofrimento. Eles ensinam na escola da vida, a única escola em que você tem a prova primeiro, a lição depois. E você quer saber qual é essa lição? É aquilo que eu tenho dito para vocês, minhas ovelhas. É que se você tiver que perder tudo, só não perca uma coisa, a lição, porque se você perder a lição, aí sim você perderá tudo. O Senhor é mestre por excelência e está mais interessado na pessoa que você vai se tornar durante esta crise e depois dela, do que se você vai viver muito ou pouco tempo, se a empresa vai falir ou não, se você vai pegar o vírus ou não, se você vai perder o emprego ou não, se o isolamento vai demorar ou não. Ele vai estar com você na lição diária de que basta ao dia o seu próprio cuidado, que você vale mais do que as aves dos céus e os lírios do campo, e que o seu Pai celeste sabe do que você necessita, antes mesmo de sair da sua boca a sua oração. Então, que Deus o abençoe,
com a arte do bem fazer. O bem fazer tem a ver com saber fazer, quando aparentemente não se sabe o que tem que ser feito. E isso vem de Deus. E quanto mais você for um homem e uma mulher temente a Deus, reverente a Deus, que aprenda as instruções da vida, tenha um viver ético, correto e cristalino, e você possa amadurecer em todo esse processo, para que você tenha prudência e bom senso, quanto mais isso acontecer, mais abençoado você será. Hoje à noite, eu vou falar sobre um segundo aspecto dessa mesma questão. Eu disse para você que hoje hoje pela manhã, o foco seria sobre o saber fazer, e à noite sobre o poder fazer. Ou seja, o que você faz quando aparentemente você não pode fazer nada, ou quase nada. Porque nesses dias, muitas vezes o que nos inquieta é o sentimento de que nós não estamos no controle das situações, das circunstâncias, e frequentemente essa falta de controle se expressa naquilo que nós não sabemos fazer, quando deveríamos saber, e naquilo que nós não podemos fazer e gostaríamos de poder fazer. Então eu lhe espero à noite, às 18 horas, no nosso culto aqui, para que nós possamos aprender a arte do bem poder, como fazer aquilo que aparentemente você quase não poderia fazer, mas pode, você pode fazer alguma coisa, e eu gostaria de lhe ensinar hoje à noite às 18 horas. Eu gostaria de lhe convidar a orar nesse momento. Eu sei que é desafiador ouvir essa palavra e aplicar à própria vida, porque o contexto de cada um é muito diferente. Eu tomei uma decisão muito clara nesse momento de crise, mas é uma decisão minha, que eu tenho dito para as pessoas: olha, essa é a minha decisão, porque eu sei qual é o meu contexto, e o meu contexto é preservar as duas pessoas mais importantes da minha vida, além dos meus filhos, que é a minha mãe, que tem 81 anos de idade, e minha esposa, que tem uma doença autoimune há 20 anos e que é um grupo de risco. Eu estou aqui hoje pela manhã com essas poucas pessoas, rogando a Deus que eu não volte para casa como um vetor de contágio para elas. Mas essa é uma decisão minha, por isso que eu estou respeitando essas determinações. Eu sei que talvez para você é mais difícil, mais complicado, porque você tem outros contextos e outras circunstâncias. Que Deus possa lhe dar sabedoria. Lembre, o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria, para você praticar no seu contexto, na sua situação específica, a arte do bem fazer, quando você não sabe o que fazer. Vamos orar e pedir a Deus que assim Ele nos oriente. Curva a sua cabeça aí onde você está, feche os seus olhos, vamos falar com Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos rogar a Tua misericórdia sobre nós, nesta manhã, quando ouvimos a Tua palavra, que o Senhor nos dê a capacidade, o discernimento espiritual, de saber o que fazer, de acordo com o temor do Senhor, que é o princípio dessa sabedoria, com a instrução, com a ética, com a maturidade que o Senhor vai nos ensinando e nos capacitando. Ajuda cada filho e filha Tua, cada família que me ouviu nessa mensagem, ou que vai me ouvir, a aplicar isso de maneira prática, porque o Senhor conduz aquele que teme ao Senhor. A Tua palavra diz que aquele que teme ao Senhor, o Senhor o conduzirá na direção do bom proceder. E é isso que eu te peço, que o Senhor conduza vidas nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas decisões, desde que elas tenham temor ao Teu nome, possam dar ouvido à instrução, viver a ética, o bom senso, a prudência, a maturidade que essa situação exige. Dá-nos a Tua graça e abençoa cada um dos Teus filhos e filhas, pois é isso que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.